Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias. Eu agradeço o seu carinho e agradeço também a sua companhia. E para você ficar ainda mais conectado com o Concerto de Ideias, acesse as nossas redes sociais. Além de nosso Facebook e Twitter, temos um canal no YouTube onde você pode acompanhar os bastidores das nossas gravações. Então não perca a conexão conosco. O tema de hoje é muito debatido entre pesquisadores e cristãos. Desde a criação do mundo, Deus registrou suas ações, milagres e histórias em um livro sagrado, a Bíblia. Mas será que os ensinamentos registrados neste livro são verdadeiros? Será que eles podem ser aplicados em uma sociedade tão moderna como a nossa? Afinal de contas, a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás. Isso é o que nós vamos conversar no programa de hoje. E para começar, veja quem está participando com a gente. Pastor Emilson, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. A Bíblia é cheia de relatos surpreendentes. Aos olhos humanos, dificilmente os eventos transcritos por ela se repetiriam. Para muitos cientistas, tudo isso não passa de histórias contadas de pai para filho e preferem então comprovar esses acontecimentos por meio da arqueologia. Entretanto, há um grupo de pessoas que acredita fielmente nos ensinamentos bíblicos e os comprovam com os resultados obtidos pela ciência. Mas será que realmente tudo o que está escrito na Bíblia é verdade? Qual a opinião da ciência sobre esse assunto? E para começar a nossa conversa, a gente vai assistir uma reportagem especial que foi preparada pela nossa equipe para introduzir esse tema. Vamos assistir, pastor? Vamos lá. A Bíblia relata histórias do passado e nos deixa curiosos sobre os acontecimentos do futuro. Existem muitos relatos sobre a evidência bíblica, e na maioria deles são dúvidas e perguntas questionando se a Bíblia é verdadeira ou não. Segundo os cristãos, Deus nos deu a Bíblia para mostrar o exemplo do seu amor por nós. Você acha que a Bíblia é realmente verdadeira? Lógico. Com certeza, ela é a palavra de Deus e Deus apresenta o seu amor e o seu plano maravilhoso que Ele tem para a comunidade. Sem dúvida, ela é verdadeira e ela contém toda a verdade. Ela é verdadeira por causa que ela vem de muito tempo, né? Sem contar que foi Jesus que inspirou as pessoas a escreverem. E ela traz muitas coisas boas para a nossa vida. Então eu com certeza acredito na Bíblia. E como a gente pode ter tanta certeza assim? Eu acho que é um passo de fé. Eu creio que ela é verdadeira por vários motivos diferentes, por várias comprovações, mas todas elas exigem fé. Então a verdade da Bíblia depende da minha fé. Pela transformação que o Deus que ela apresenta realizou na minha vida. Por causa que ela traz várias explicações sobre situações ruins que a gente está passando, de momentos ruins que a gente passa. Ela traz conforto, ela traz alegria, não só para momentos ruins, como momentos bons também, né? Bom, entre outras coisas, por ser uma literatura de alta qualidade, além de trazer informações preciosas sobre vários assuntos, eu acho que principalmente porque ela atinge exatamente a necessidade humana. Todos os seres humanos, seja do passado bem longe, seja da Idade Média, seja agora, nós temos algumas necessidades básicas que existem em qualquer lugar, em qualquer época. E a Bíblia satisfaz exatamente essas necessidades. E existem algumas histórias que podem ser aplicadas no nosso dia? Acho que todas, né? A Bíblia é cheia de histórias que talvez não estejam contextualizadas e atualizadas, mas em essência elas podem ser aplicadas para a vida de qualquer pessoa hoje. Com certeza, nós podemos extrair lições preciosíssimas das histórias que contêm os relatos bíblicos. Com certeza, o ser humano continua sendo ser humano, pecado continua sendo pecado, e essas histórias, embora em contexto diferente, os princípios delas são eternos. Com certeza, as histórias são antigas, por mais que naquela época existissem mais profetas e mais coisas que a gente não vê hoje em dia, eu acho que ela pode ser usada sim para o nosso dia de hoje. A Bíblia pode ser chamada de coleção. Ela contém 66 livros que foram escritos por 42 homens em um período de 2000 anos. Quem estuda e lê a Bíblia diariamente pode entender suas lições e explicações. E por ter sido traduzida em várias línguas, seu sentido não foi alterado? Como podemos afirmar que a Bíblia é verdadeira? E ela realmente serve de inspiração para a nossa vida? Pastor, é bastante interessante a gente pensar que a Bíblia foi escrita por pessoas comuns como nós, como eu e o senhor. Mas como que a gente pode acreditar no que essas pessoas escreveram? Qual é a veracidade desses relatos, pastor? Bem, a Bíblia é um dos documentos mais antigos da humanidade. E ela foi escrita há muitos anos.
Ela é formada por 66 pequenos livros. Os mais antigos têm cerca de 3.500 anos e os mais novos, que são do apóstolo João, teriam 1.900 anos. E a Bíblia, ela é a expressão da verdade, uma definição da Bíblia que ela é a verdade. E Deus, quando foi nos dar a sua palavra, aquilo que é importante para nós, Ele não usou uma linguagem divina, porque nós não entenderíamos. Ele então usou uma linguagem que nós entendemos. E Ele escolheu seres humanos que pudessem ter contato com Ele, receber a sua palavra e então transferi-la para nós. Cerca de mais ou menos 40 pessoas foram ocupadas por Deus nessa atividade. E essas pessoas, elas vieram de origens diferentes. Elas moraram em lugares, em continentes diferentes, países diferentes. Elas tinham idades diferentes, condição social diferente, grau de estudo diferente. Então a gente pode dizer que a Bíblia foi escrita aos pedaços, por partes. Sim. Um pouquinho num canto do mundo, outro pouquinho no outro canto por uma outra pessoa, e depois todos os livros foram reunidos. Exatamente. O grau de cultura também das pessoas que escreveram era diferente. Na humanidade nós temos muita diferença entre as pessoas. E para atingir todo tipo de pessoas, Deus usou também pessoas diferentes. Não é? E Deus mostrou para eles uma mensagem, para cada um aquilo que Ele quis, de um modo que essa pessoa pudesse entender, e então pediu para essa pessoa escrever aquilo que Deus estava mostrando para ela. E essa pessoa escreveu. Ela tinha liberdade de usar o seu estilo, usar as suas palavras, embora fosse o tipo de uma liberdade vigiada, em que o Espírito de Deus ocupou cada pessoa, de tal modo que enquanto ela fosse livre para escolher as suas palavras, seu vocabulário, suas expressões, ao mesmo tempo não contivesse nenhum tipo de erro. Então ela foi dirigida, né, Sim. para usar o vocabulário que era próprio dela, para transmitir uma mensagem que Deus estava passando. Exato, exato. Pastor, ela foi escrita, a Bíblia, em qual língua original? Em 3 línguas. O Antigo Testamento foi escrito quase todo na língua hebraica, que era a língua do povo de Israel. Apenas umas pequenas porções em aramaico. E o Novo Testamento todinho em grego. Um grego chamado grego koiné, que existiu numa certa época, aproximadamente de 330 a.C. a 330 depois de Cristo. Era um grego um pouco mais fácil, que as pessoas comuns podiam entender facilmente. Mais acessível. Exatamente. Então, todo o Novo Testamento foi escrito nesse grego chamado koiné. Koiné quer dizer comum. Comum. E na tradução, a gente não pode, de repente, pensar, imaginar e discutir a questão de que algumas informações preciosas se perderam, foram deturpadas ao traduzir da língua original para a nossa língua e para tantas outras, porque a Bíblia foi traduzida em diversos idiomas. Sim. Dessas 3 línguas que nós mencionamos, a Bíblia foi traduzida até o momento para mais de 2.500 línguas e dialetos. Algumas línguas têm a Bíblia inteira e alguns dialetos têm apenas porções da Bíblia. Nós temos no mundo hoje também 146 sociedades bíblicas que estão constantemente imprimindo a palavra de Deus em centenas e milhares de línguas e dialetos, né? E além de sempre estarem imprimindo e reimprimindo, elas estão sempre traduzindo para novas línguas ou dialetos que ainda não têm a palavra de Deus, certo? Agora, esse estudo da tradução é muito interessante. Até existe um provérbio que diz assim, que todo tradutor ele é um traidor. Como assim, pastor? E isso é mais verdade ainda em relação a uma língua antiga, como é o caso do hebraico, ao traduzir para a língua portuguesa, que é uma língua mais recente, né? Por quê? Não existe tradução perfeita de nenhum livro do mundo. Quando se traduz de uma língua para outra, na outra língua tem palavras correspondentes, mas não exatamente com as mesmas nuances, né? E isso se reflete também na palavra de Deus. Essa tradução feita para qualquer língua procura ser uma tradução fiel, mas algumas vezes não traz exatamente aquilo que dizia na língua original. Aquela mensagem. Exatamente. Não é que distorce, é que às vezes não é possível fazer uma tradução exatamente perfeita. Sim. Né? Por exemplo, em nossa Bíblia, quando nós examinamos a palavra arrependimento em relação a Deus, tem um grupo de textos que diz assim, Deus não se arrepende. Sim. Mas tem outro grupo que diz que Deus se arrepende. E aí, a gente acredita em qual? Vamos ficar com qual deles? Então, esse é um problema da nossa língua. Por quê? Porque nas línguas originais, eles tinham 2 palavras para arrependimento.
E elas significam coisas diferentes. Mas quando traduz as duas para o português, como temos só uma palavra, nas duas fica arrependimento. Sim, então parece haver uma contradição. Então, por exemplo, usando a língua grega, nós temos metanoia, uma palavra que significa o arrependimento de pensamento, a mudança de pensamento, uma mudança de ideia. E a outra palavra, metamelomai, também é uma mudança, mas é só de sentimentos. Então é um outro tipo de outro arrependimento. tipo. Mas na tradução, como temos Fica só uma tudo palavra, fica só arrependimento. Então, se alguém está lendo em português, ele fica um pouquinho confuso nesse momento. Porque a nossa língua não tem, nesse ponto, a riqueza que tem a língua grega. A gente pode compreender, a gente sabe disso, que a Bíblia é toda autoexplicativa, né? Sim. Ela mesma se explica, ela mesma vai se colocando diante do leitor para que o leitor possa compreender a mensagem. Mas quando a gente percebe que são várias traduções, né? Quando a gente percebe que são vários idiomas que estão recebendo essa mensagem, e de repente pode haver essa discrepância em termos de compreender um contexto, compreender uma palavra, a gente começa a duvidar um pouco mais da veracidade da Bíblia que chega nas nossas mãos. Existe alguma Bíblia específica que as pessoas podem dizer, não, essa realmente tenta manter um pouco mais da língua original, dos ensinamentos primários, ou não, essa Bíblia aqui eu não posso confiar tanto. Existe essa preocupação? Existe essa ideia, pastor? De um modo geral, todas as Bíblias que nós temos hoje são boas Bíblias, são boas traduções. Mas os especialistas em grego e hebraico, as línguas bíblicas, eles costumam ter algumas preferências, dizendo essas aqui estão mais próximas do original. Né? Então nós temos, por exemplo, a Bíblia, uma das mais usadas, que é a Revista Atualizada, segunda edição, é uma boa tradução. Estão agora em processo da terceira, logo teremos a terceira edição também, que vai ser mais acurada ainda. Nós temos a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica. Ela, é verdade, contém também os livros apócrifos, mas é uma tradução muito boa. Alguns entendem como sendo a mais perfeita para o português. Outros preferem também uma Bíblia mais recente, que é a Nova Versão Internacional, que é muito boa também. Então, de modo geral, essas são as mais recomendadas. Estaremos com essas versões bem servidos da Palavra de Deus. Sim. Ok. Pastor, a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente volta para continuar conversando sobre a veracidade da Bíblia e a gente vai falar sobre um aspecto bem interessante. O pastor falou há pouco sobre alguns livros apócrifos, né, que contém na Bíblia ou que não estão na Bíblia. A gente vai entender um pouquinho por que existem esses livros e onde eles estão, como a gente encontra e se a gente pode ou não acreditar neles. Não saia daí que a gente já volta. Já estamos de volta com o Concerto de Ideias. Eu agradeço que você está aí nos acompanhando, agradeço muito a sua companhia. E hoje, participando conosco aqui do Concerto de Ideias, está o pastor Emilson dos Reis. Ele é graduado em Teologia pelo NASP de São Paulo e também mestre pela mesma instituição, é especialista em liderança e doutor em Teologia Pastoral pelo NASP Engenheiro Coelho. Hoje, o pastor Emilson é diretor da Faculdade de Teologia do NASP Campus Engenheiro Coelho. Muito obrigada mais uma vez, pastor, pela sua presença. Nós estamos conversando hoje aqui no Concerto de Ideias sobre a veracidade da Bíblia. Será que é possível a gente acreditar nos relatos que a Bíblia apresenta? Será que eles são realmente verdade? Eles expressam a verdade? De onde eles vêm? Quem os inspirou? Como eles foram escritos? É sobre isso que nós estamos conversando hoje aqui no nosso programa. E para complementar um pouquinho mais as nossas discussões, nós vamos assistir agora ao quadro Em Tese, que apresenta a pesquisa de um professor que tenta nos mostrar de uma forma bem real um pouco mais da veracidade da Bíblia. Vamos acompanhar, pastor? Vamos lá. Professor Nor Neves, obrigada pela presença no nosso programa. Prazer novamente estar aqui. O professor Nor Neves é geólogo por formação e fez mestrado e doutorado em rochas basálticas. Aqui no NASP, ele é diretor da subsede brasileira do Instituto de Pesquisas em Geociências, que tem sede em Loma Linda, na Califórnia. Professor, como geólogo, o que você tem a nos falar sobre essas grandes catástrofes que estão acontecendo no mundo atualmente? Dentre essas, a que se destaca nos últimos dias se refere ao terremoto no Nepal. Os geólogos entendem o que está acontecendo lá. É difícil prever quando vai acontecer, mas é uma região da Terra, como outras regiões, em que você tem uma placa tectônica, ou seja, para entender melhor isso, a Terra
ela é envolvida por uma pequena crosta ou litosfera, que está fragmentada. E essas partes enormes, elas se movimentam uma em relação à outra. E esses movimentos, o atrito entre uma placa e outra, acaba gerando terremotos. E uma dessas placas é a placa indiana, que está comprimindo a placa euroasiática. E essa compressão, no passado, acabou gerando o próprio Himalaia, as grandes cordilheiras. Mas a pressão continua. Né? E alguns poucos centímetros por ano é o suficiente para isso acumular tensões, e quando essas tensões são liberadas, ocorrem os terremotos. Então os geólogos realmente entendem o que está acontecendo lá. O que é realmente trágico é que é uma região, muito embora não muito populosa, mas milhares de pessoas perderam a vida com esse terremoto. Como esses acontecimentos ajudam o geólogo a entender melhor a própria história? Quando eu vejo desastres naturais hoje, vulcanismo violento, terremotos e outros desastres de grande porte, eu, como geólogo, penso no que realmente a geologia pode contar para nós. Ou seja, uma história que, infelizmente, nem todos os geólogos pensam assim. As placas tectônicas que geraram os terremotos lá no Nepal, elas se movimentaram de maneira muito mais violenta no passado. E esse tipo de fragmentação dessa crosta e movimentação está associada a impactos meteoríticos, que, por sua vez, geram também grandes províncias ígneas ou vulcânicas. Então, quando eu vejo a associação desses fenômenos globais, impactos meteoríticos, tectônica de placas, vulcanismo e outros fenômenos globais, isso me faz pensar numa catástrofe de proporções globais que ocorreu no passado. Essa catástrofe de proporções globais, para mim, conta uma história equivalente à história do dilúvio de Gênesis. Ou seja, tanto a geologia como a Bíblia contam uma versão da grande catástrofe que ocorreu no passado aqui na Terra. Professor Naor, obrigada pela participação no nosso programa. Uma pesquisa como essa do professor Naor nos traz ainda mais a certeza de que os relatos bíblicos são verdade. O senhor conhece bem a pesquisa do professor Naor, né, pastor? Sim. Exatamente. A arqueologia é uma ciência relativamente moderna, deve ter aí ao redor de pouco mais de 200 anos, e a arqueologia ela vem demonstrando que muitas informações da Bíblia realmente são verdadeiras. Comprovando, né? Comprovando. Antes de a arqueologia existir, na Bíblia havia nomes de, por exemplo, de reis, de cidades, havia situações de guerra, que o único documento que havia esses nomes era a Bíblia. Todavia, com a arqueologia, com a descoberta, as escavações e tal, descobriram até bibliotecas inteiras, né? Escritas em cuneiforme, por exemplo. Biblioteca de Ur dos Caldeus, onde Abraão morava, a biblioteca do famoso rei Assurbanipal também, possuía cerca de 30 mil volumes. Isso é e muito de vez em quando se percebe ali a confirmação da Bíblia. Ali está aquele rei, ali, aquela cidade, aquele povo, aquela guerra. Na Bíblia. Exatamente. Então tudo isso confirma o que a Bíblia estava já descrevendo há muito tempo. São línguas, né, onde as traduções a gente consegue perceber a comprovação da veracidade da Bíblia, né? Linguagens e escritas, né, diferentes daquelas que nós estamos acostumados nos dias de hoje. Pastor, a gente falou um pouquinho no finalzinho do primeiro bloco sobre alguns livros apócrifos. O que seriam esses livros apócrifos? De repente é um nome meio esquisito, algumas pessoas não estão acostumadas, não entendem, outras já sabem bem o que é. Explica pra gente melhor o que são esses livros apócrifos. Sim. Os evangélicos protestantes, de um modo geral, eles aceitam como Bíblia um conjunto de 66 pequenos livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Contudo, existem mais uns poucos livros escritos na mesma época que os livros bíblicos, também pelo antigo povo de Deus, o povo judeu. Esses livros foram escritos aproximadamente entre 200 a.C. e até o final do primeiro século. Sim. E eles contêm informações muito parecidas com as da Bíblia, mas nós chamamos de apócrifos. Nós não cremos que eles foram inspirados por Deus. Nós cremos que eles têm algumas informações verdadeiras, eles têm exemplos morais interessantes, exemplos bons, mas eles também contêm certos ensinamentos que não combinam com os demais livros da Bíblia. Por causa disso, então, vocês entendem que eles não foram inspirados por Deus? Sim, exatamente. Tem algum outro motivo a mais para a gente poder compreender por que eles estão fora de algumas Bíblias? Eles também não foram escritos na língua hebraica, que era a língua do Antigo Testamento do povo de Deus, né?
mas basicamente aquilo que eles contêm não se harmoniza com os demais livros da Palavra de Deus. Então eles foram rejeitados pelos protestantes. Algumas Bíblias protestantes, elas trouxeram esses livros, mas numa seção separada dos demais e com observação que eles não eram aceitos como inspirados, apenas como bons para informações da época e como ilustração de preceitos morais. Isso não acaba causando uma certa confusão na mente das pessoas? Ó, esse aqui eu leio é inspirado por Deus, esse aqui eu leio não é inspirado por Deus, mas tem orientações morais. Isso não causa uma certa pode contradição? ser. De um modo geral, hoje, às vezes não trazem esses livros aí. Agora, os católicos apostólicos romanos, eles, a partir de uma certa época, eles passaram a aceitar esses livros também como inspirados. Sim. No famoso Concílio de Trento, que aconteceu por volta de 1546, 1548, eles tomaram vários votos, inclusive num programa de contra-reforma, e um desses, digamos, votos tomados, eles canonizaram esses livros. Então, por isso os católicos não chamam eles de apócrifos, chamam de deuterocanônicos. A palavra deutero quer dizer repetição, segunda vez. Então, enquanto os outros livros foram canonizados lá no passado, esses foram numa segunda ocasião, nessa data que eu mencionei. Uma segunda leva. Exatamente. Ok. Então, hoje acontece isso. Os protestantes não os aceitam, os católicos os aceitam. Pastor, falar um pouquinho sobre Bíblia e religião. Será que porque nós temos assim tantas traduções da Bíblia, tantas versões da Bíblia, tantas compreensões, é por isso que nós temos tantas religiões? Como não que isso creio que as traduções resultem em novas religiões. O que resulta em nova religião são má compreensão da palavra de Deus. Quando se estuda a Bíblia, tem que seguir algumas regras. Existe até uma ciência chamada hermenêutica que fornece as regras de interpretação de qualquer texto, não só da Bíblia, qualquer texto que o ser humano já escreveu. Então quer dizer que por essas regras, quem está nos acompanhando agora, assistindo ao Concerto de Ideias, pode pegar a Bíblia em casa e pode entender a Bíblia mesmo não conhecendo de latim, de grego, de aramaico? Sim, essas regras são básicas, fundamentais. Quando eu vou ler qualquer livro, inclusive a Bíblia, e não respeito as regras corretas, então eu tenho grande chance de entender errado. E se eu sou uma pessoa carismática e líder, eu vou passar para outros vão aceitar, vão seguir. A compreensão errada que eu tive. Exatamente, aí vão surgindo as diversas religiões. Pastor, então vamos a essas regras, né? O pessoal deve estar em casa assistindo e pensando, nossa, mas que regra é essa? Eu vou poder compreender um pouquinho melhor a Bíblia. Quais são essas regras? Dá alguma dica pra gente, Eu vou dar uma dica, mas para entender precisaria de alguns livros e alguns muito programas tempo de aqui, exatamente. Mas o telespectador pode procurar livros de hermenêutica. Existe a hermenêutica bíblica também, que focaliza mais a Bíblia, né? Qualquer boa livraria evangélica vai ter livros de hermenêutica bíblica, e ali estão as regras, têm que ser seguidas também, né? Mas, por exemplo, uma regra bastante simples, sempre respeitar o contexto. Eu não posso nunca tomar uma frase, um verso isolado do que veio antes, do que vem depois, e de todo o contexto da época e da Bíblia, e pegar aquela frase sozinha e usar assim, no espaço, como se aquilo fosse verdade. O todo da informação. O todo da informação. Eu tenho um amigo que fala assim, ó, um texto fora do contexto gera um pretexto. Exatamente. Né? Então eu não posso tirar nunca um texto do contexto, eu preciso entender a situação que está posta ali para que esse texto foi escrito, para eu poder analisar da maneira correta, é isso? Essa é uma regra básica, né? Uma outra regra seria que a Bíblia ensina somente uma teologia. Quando a Bíblia está ensinando qualquer doutrina, ela nunca fornece assim 2 ou 3 informações ou 4 para você escolher qual que você quer. Ah, tipo assim, ou é isso, ou é aquilo, ou é outra coisa, agora você escolhe o que é melhor para você. Não é assim que a Bíblia trabalha. Ela ensina só uma teologia. O que acontece é assim, eu digo para os alunos, quando você vai ler a Bíblia e vai encontrar contradição, e com certeza vai encontrar muitas vezes, se não encontrar é porque não está lendo, né? Ou não está entendendo? Você vai encontrar contradição. Quando encontrar contradição, lembre dessa regra, ensina só uma teologia. E pense assim, a contradição existe porque está faltando para mim, nesse momento, alguma informação que eu não tenho. Às vezes é uma informação cultural, eu não entendi o jeito da pessoa expressar, escrever, e aí eu estou entendendo que há contradição. Mas quando se pesquisa a fundo esses assuntos, consegue se harmonizar e verificar que não há discórdia. Porque ela tem uma linha única. Exatamente. Né? E isso fica muito claro quando a gente consegue analisar os textos dentro do contexto, né? E consegue estudar um pouquinho mais quando surgir alguma contradição.
Pastor Emilson, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer conversar com o senhor aqui. Foi muito bom também participar deste programa, espero que ajude os nossos telespectadores. Com certeza. E obrigada a você pelo seu carinho e pela sua companhia. A gente volta na próxima semana com mais um Concerto de Ideias. E é claro, eu te espero aqui.